Por fim, nós vamos passar à terceira fase da dosimetria da pena. Diante da pena provisória que calculamos com as circunstâncias legais, nós passamos então à terceira fase da dosimetria da pena, aonde nós vamos ver as causas de aumento e de diminuição, ou seja, as majorantes ou minorantes. As majorantes e minorantes, para nós relembrarmos, elas estão previstas na parte geral do Código Penal, ou seja, do artigo 1 ao artigo 120, e na parte especial do Código Penal, ou seja, posterior ali aos incisos, parágrafos de cada crime vão vir a determinar quais são as causas de aumento e diminuição para aquele crime. Então, eles estão espalhados por todo o Código Penal, aonde nós devemos aplicar essas causas de aumento e de diminuição. As causas de aumento e diminuição, as majorantes e minorantes, elas estão determinadas, então, em todo o nosso Código Penal, e nós conseguimos reconhecer elas porque o Código ele tem uma ordem dizendo para nós aumentarmos ou para nós diminuirmos essa pena. Então, ele coloca, aumenta-se a pena em, diminui-se a pena em. Então, outra dica para nós identificarmos as causas de aumento e diminuição, as majorantes e minorantes, é que o Código ele vai vir a estabelecer patamares fixos de aumento e patamares fixos de diminuição. Ele vai trazer metade, 1/3, 1/6. Então, aqui é o Código quem vem a determinar o quanto o juiz deve aplicar e não como das outras vezes, na segunda fase, na primeira fase, onde o Código não determinava. Por que o Código determina aqui na terceira fase da dosimetria da pena o quanto o juiz deve aumentar e quanto ele deve diminuir? Porque aqui na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz pode passar do máximo e do mínimo legal. Aqui ele pode ficar aquém do mínimo e pode ficar além do máximo. Então, para não haver arbítrio, o Código Penal ele vem a estabelecer essa quantia, certo? Ele vem a estabelecer esses limites. Em algumas circunstâncias, em algumas situações, o Código ele determina de 1 a 2/3. Bom, aí sim o juiz ele vai vir a escolher de 1 a 2/3. Analisando todo o processo, analisando todas as circunstâncias, ele vai ver se diminui ou aumenta 1/3 ou diminui ou aumenta 2/3. Mas ainda assim é o Código quem vem determinar essa quantia, determinante para aumento e diminuição, certo? Vamos ver um exemplo? Na parte geral do Código Penal, no artigo 14, nós temos uma minorante de pena chamada tentativa. O que diz o artigo 14, inciso 2º? Diz o seguinte, disse crime, inciso 2º, tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, aqui, o parágrafo único do artigo 14 é uma minorante de pena da parte geral. Todos os crimes que couberem tentativas e forem tentados, terá essa diminuição de pena, de 1 a 2/3. Mas eu uso 1/3 ou 2/3? Vamos lembrar semestre passado? Quanto mais perto chegar da consumação, menos eu diminuo. Quanto mais longe eu chegar da consumação, mais eu diminuo. Mas o juiz, ele tem esses patamares pré-fixados, certo? Então, essa circunstância que constitui uma majorante deve vir a ser aplicada aqui na terceira fase da dosimetria da pena. Por fim, uma outra característica aqui da terceira fase da dosimetria da pena que vai chegar à pena definitiva é quando nós temos o conhecimento de concurso de causas majorantes e minorantes na parte especial do Código Penal. Lembram lá quando nós estudamos na aula passada em relação a isso? Aonde o parágrafo único do artigo 68 diz, no concurso de causas de aumento e diminuição previstas na parte especial do Código Penal, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição. Todavia, a causa que mais aumenta é o que mais determina. Lembra daquela circunstância que pode? Então, o juiz pode aplicar só um aumento ou só uma diminuição, ou então ele pode aplicar todas, porque o artigo diz pode e não deve. No nosso caso em tela, nós encontramos uma causa apenas de aumento ou diminuição.